Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Boa noite ao pessoal de casa também. Que você já esteja aí na presença do Senhor. Se aquete agora no seu lugar, para que a gente possa escutar a palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, eu sempre digo isso e vou dizer, nunca vou cansar, que é uma alegria e muito temor também no coração de ministrar a palavra de Deus. Por que temor? Provérbios 1:7 diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. E a sabedoria de Deus que eu busco todos os dias, que nós devemos buscar. Então todas as coisas que nós fazemos para Deus, nós temos que ter temor no coração. Temor não é medo, é respeito. É fazer as coisas da melhor maneira possível para o Senhor, com todas as suas forças, amém? Então por isso que é sempre alegria e temor ao mesmo tempo ministrar a palavra de Deus. Amém? E antes de vocês abrirem a Bíblia, Mateus 10:34, Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas sim a espada. O pastor um domingo fez uma analogia fantástica a respeito da palavra de Deus com esse pequeno versículo de Jesus. Por quê? A palavra do Senhor é para nos incomodar, é para nos trazer a revelação de quem é Jesus, e a nossa carne vai ficar incomodada com isso. Então não pense dizer, você, que tem quem está aqui na frente está dando uma indireta, porque não está dando uma indireta, é uma direta para todo mundo, amém? Todo mundo, você tem que receber essa palavra, e mesmo o Senhor, é a palavra de Deus, e Jesus não está querendo dizer que ele está querendo trazer guerra, ele está querendo trazer simplesmente a sua palavra, a revelação de quem ele é. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito e entre juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é para que a gente possa realmente, você pegar ela e ter uma mudança de vida, amém? Não importa quem estiver aqui na frente falando, realmente você receba ela de todo o coração, porque para quem está aqui e recebeu primeiro do Senhor, doeu bastante, porque a palavra dele dói realmente, quando vem uma palavra de exortação. Mas, para vocês que estão recebendo, vai ser, a dor vai ser um pouco menor, mas de qualquer forma, receba de todo o coração, amém? Imagine que as palavras, se você pensa que as palavras do pastor é dura, você tem que imaginar quando ele recebe, é pior ainda. Então, você tem que realmente receber de todo o coração, amém? Glória a Deus. E abram em Josué lá no capítulo 22, que eu quero falar a respeito, na verdade é um pontinho da última palavra que eu disse, a respeito para você não rejeitar a promessa de Deus. E Deus me incomodou muito para começar a falar a respeito disso aqui, para depois nós ir para a palavra principal. Josué 22, lá no capítulo 10, sabemos que lá no livro de Números, antes deles atravessaram o Jordão, 2 tribos pediram para que eles ficassem antes do Jordão. Pois bem, quem estava aqui no último culto escutou, vai se lembrar dessa história. E aqui no capítulo 22, essas tribos, depois da guerra, eles regressam para antes do Jordão, para as 2 tribos e meias, de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, regressam para antes do Jordão, para eles tomar posse daquela terra que ele pediu a Moisés, beleza. O Senhor já tinha dado descanso para eles em relação às guerras, mas beleza. E aqui acontece algo que, quase que, por essa atitude dessas 2 tribos e meia aqui, quase que ocorre uma guerra civil entre as 9 tribos e meia contra 2 e meia. Acompanhe para mim, Josué 22, a partir do verso 10. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés haviam edificado um altar em frente da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a comunidade dos filhos de Israel em Siló, para saírem à batalha contra eles. Enviaram os filhos de Israel, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com ele enviaram 10 líderes, de cada família um líder, de todas as tribos de Israel, cada um o chefe das suas famílias entre milhares de Israel.
Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, que transgressão é esta que cometeis contra o Deus de Israel, deixando de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, da qual até hoje não estamos ainda purificados, apesar de ter havido praga na comunidade do Senhor, para que hoje queirais abandonar o Senhor? Rebelando-vos contra o Senhor, amanhã ele irá contra toda a comunidade de Israel. Se porém a terra das vossas propriedades é imunda, passai-vos para a terra do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, que não o altar do Senhor nosso Deus. Não foi Acã, filho de Zerá, infiel, no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a comunidade de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Somente até aqui. Então, eles foram para a terra que eles escolheram, que não era a terra da promessa do Senhor, e ali eles construíram um altar. E era uma ordenança do Senhor, o altar tinha sido levantado, o tabernáculo do Senhor, em Siló. Ali era para eles se reunirem e fazerem todos os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas de cereais, tudo em relação ao culto deles devia ser em Siló, aonde estava o tabernáculo de Deus. E eles tiveram essa grande ideia de construir esse tabernáculo lá, esse altar, na verdade, lá na terra deles, que não era a terra da promessa do Senhor. Isso, as outras tribos saíram para pelejar contra eles, como a palavra de Deus aqui, saíram para pelejar contra eles. E ali, eles questionam, por que vocês fizeram isso? E até cita, se a terra é imunda, passe para cá, passe para esse lado, porque é aqui que é a promessa do Senhor, aqui que é a promessa do Senhor. Então, irmãos, ele cita aqui também, ainda que a iniquidade lá de Peor, que eles estão citando, que ele está citando aqui, Números 25, que as mulheres moabitas, eles entram nos acampamentos do povo de Deus, para ter relação sexual com os hebreus, e ali ocorre uma praga grande do Senhor, que acaba apenas quando Finéias enfia uma lança, e mata uma moabita e um israelita, e ali a praga do Senhor cessa. Ele citou essa praga aqui também ainda. Então, irmãos, quero começar o culto falando a respeito, ainda finalizando aquela palavra da última vez, que nós somos o corpo de Cristo, nós estamos todos juntos, e nós estamos enfrentando batalhas que sozinho ninguém vai vencer, que é a nível de principado, a igreja tem que estar junto. Paulo diz na carta de Efésios que há só um Espírito, há só um Deus, há só um batismo, há um só pensamento, há um só caminho, amém? Então, nesse nível de batalha, nós temos que andar juntos, não rejeitar tudo aquilo que o Senhor já tem nos prometido, porque eles rejeitaram a promessa de Deus, eles rejeitaram, a promessa de Deus era para frente do Jordão, só que eles escolheram atrás, e a consequência disso, quase houve uma guerra civil. E se a gente passar para o tempo de hoje, para a igreja, se a gente ficar ir nesse caminho, como muitas igrejas já ocorreu, vai haver divisão, vai haver, vai ter duas visões, e vai acabar nascendo igrejas de divisões, que não é legal, amém? Então, que a gente não rejeite realmente a promessa de Deus como igreja, que a gente continue unidos, no mesmo propósito, no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Isso, para o pastor e para a pastora, é maior ainda, porque eles são sacerdotes dessa igreja, eles que recebem a direção do Senhor. A palavra de Deus diz que quando muito é dado, muito também é cobrado, amém? E também para os líderes de todos os ministérios da igreja, isso também é muito sério, amém? Então que a gente tome muito cuidado em relação a essa questão, de andarmos sempre juntos, amém? Glória a Deus. Abram agora em Deuteronômio no capítulo 30, o Adriano leu o capítulo 28, vamos ler o capítulo 30, 28 fala das bênçãos e das maldições, e aqui no 30 o Senhor vai falar para você escolher a bênção, para você permanecer nos caminhos do Senhor, amém? Sexta-feira passada, dia 19, fez exatamente um ano de uma palavra que eu ministrei, a respeito, o título era Obediência de Deus. Eu acho que eu compartilhei com a Lu, porque quando a gente compartilha os vídeos,
e tem as lembranças do Facebook. Então, todos os vídeos que a gente vai compartilhando, já tem quase 2 anos de live, né? Já tem 2 anos de live, então agora vai aparecendo as lembranças do Facebook. E essa lembrança, né, do culto do dia 19 de março de 2021, que a palavra principal era Deuteronômio 11, no capítulo 20, no verso 26, que ali Moisés, ele lança uma pergunta, ele lança um desafio. Na versão NVI fala, prestem atenção, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E aquela palavra ficou muito marcada no meu coração, porque foi uma palavra que eu busquei muito ao Senhor, em relação à palavra do Senhor, para poder ministrar naquela noite. Eu fiquei muito curioso para saber a questão do, quando você chega em 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, ali, sobre a divisão do reino, porque aquela palavra de Deuteronômio tinha tudo a ver com a divisão do reino lá na frente. Ali eu mergulhei na palavra do Senhor, porque me deu uma curiosidade tão grande de conhecer e saber, que passei alguns dias trabalhando naquela palavra, mais estudando do que realmente preparando, mais estudando para saber como preparar a palavra. Então foi realmente algo que marcou muito a minha vida aqui na igreja, amém? E aqui hoje, no capítulo 30, Moisés lança outro desafio também. Aqui ele diz, lançou o desafio não, ele faz uma afirmação para que a gente possa escolher a bênção. Deuteronômio 30, a partir do verso 11, diz assim: ora, este mandamento que hoje te ordeno não é de difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Vê hoje, te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses, lhes prestarás culto. Eu te anuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, ou a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, andando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Deus, por este momento que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor sonda o coração de cada um aqui, Pai. Se há algo, Pai, que é contrário à Tua manifestação de Espírito, Pai, que o Senhor, Pai, arranque, tire, Deus, e dê lugar, Pai, apenas a Tua alegria de Espírito, Pai, a alegria que vem do alto, Pai, em nome de Jesus. Troque todo o coração de pedra nessa noite por um coração de carne, Pai, e que a palavra, Pai, todos aqui, Pai, não possa apenas ouvir, mas escutar e penetrar no coração, Pai, para que possa colocar em prática tudo que ouvires nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, fale, Pai, use, Pai, eu, Pai, como instrumento de vaso na tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, que eu possa, Deus, passar, Pai, para todos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém. Então aqui, Deuteronômio, o livro inteiro, na verdade, é uma recapitulação da lei, né? Porque uma geração inteira pereceu no deserto, como a gente acompanha no livro de Números. E era necessário que a lei fosse repetida para a obediência, mesclando com a lembrança das experiências da geração passada, que ele fala muito das experiências que eles tiveram. Ele repete todas as maravilhas, todos os prodígios que Deus fez, para que essa nova geração, que não passou aquilo que eles viveram no deserto, no Egito, não passou a travessia do Mar Vermelho, não passou várias guerras, outros perrengues que eles passaram no deserto,
para que eles possam colocar no coração deles, porque a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir a palavra, então eles tinham que escutar e entender tudo aquilo que o Senhor fez, e também essa lei aqui que o Senhor tinha passado, eles tinham que colocar no coração. Então, Moisés aqui, ele sempre cita, é tema central praticamente desse livro, a lei e a obediência, a lei e a obediência. Ele preza muito por isso, para que todo aquele povo que ele sabia que era dura cerviz, que tinha dura cerviz, para que eles pudessem realmente aprender algo do Senhor e gravar todas aquelas palavras no seu coração. E também com nós, também não é diferente, porque o Senhor tem falado algo, praticamente todos os cultos, desde a virada do ano, algo tem se repetido no nosso coração, e isso a gente não pode esquecer nunca e colocar isso em prática, não apenas escutar aqui, sair da igreja, sair da porta ali, e fazer totalmente ao contrário, sair dos caminhos do Senhor, porque aqui no verso 11 ele diz, que este mandamento que hoje te ordeno, ele não é difícil demais, e nem está longe de ti. A palavra de Deus está do nosso lado, ela está disponível para todos aqueles que querem escutar, para aqueles que querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Então ela não está longe, ela está perto, basta a gente não apenas ouvir, mas escutar para penetrar no nosso coração, amém? E o que tem sido falado ultimamente, muito, que a palavra de vitória já foi liberada em nossas vidas, essa palavra já foi liberada, isso tem se repetido muito, amém? Então, o que nós devemos fazer, é pegar essa palavra e crer realmente, e utilizar a nossa fé, a fé que é alimentada todos os dias, pela leitura, pela oração, amém? Porque sem a leitura, sem a oração, sem a comunhão também, sem reunir como igreja, sem estar congregado, não vai adiantar de nada essa palavra, você vai escutar e vai ser a mesma coisa de entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque além de a palavra de vitória já estar liberada, continua ainda falando a respeito de congregar, de estar reunidos, de estar juntos, estar onde a igreja está reunida, amém? E ele aqui cita, não está nos céus para dizeres, quem subirá para nos trazer isso, ou não está no mar também para dizeres, quem atravessará por nós para que nos traga, não, ela está aqui do nosso lado, a palavra de Deus está sempre conosco, ela está do nosso lado, basta você querer, basta você seguir tudo que é falado nos cultos, amém? Tudo que é pregado aqui, tudo que é direcionado, principalmente pelas palavras do pastor, que é o nosso profeta, que é o nosso sacerdote, amém? Glória a Deus. E Paulo, ele aplica essa mesma analogia aqui de Moisés, também no Evangelho de Cristo, não ficou aqui só na lei, ele também aplicou lá na carta de Romanos, no capítulo 10, abre lá por favor. Romanos no capítulo 10, a partir do verso 6, diz assim, a justiça porém que vem da fé, diz assim, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como creram? Crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nem todos, porém, obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então reclamar que você não está escutando, reclamar que você não está escutando a pregação de Deus, é mentira,
É mentira, porque estamos pregando a palavra. Nós estamos aqui dizendo o que precisa, o que é necessário para que a gente possa ter uma vida em comunhão, para que a gente possa ter uma vida feliz no nosso casamento, no nosso trabalho, no seu ministério. Amém? Aqui está sendo pregado. Então, não é desculpa dizer que não teve acesso à palavra de Deus, porque você está tendo, e chegará dias que essa palavra não estará mais disponível, mas aproveite o momento que vocês têm ela, aproveite o momento que ela está disponível para você, e grave ela no seu coração, grave ela na sua cabeça, amém? Porque chegará dias que nós não teremos mais a Bíblia, mas a palavra do Senhor estará conosco, na nossa cabeça, no nosso coração, amém? Glória a Deus. Tem uma palavra que diz, eu acho que é Amós 11:8, se eu não me engano, que chegará dias que o Senhor dará fome à terra, mas não de pão e água, mas da palavra de Deus, da palavra do Senhor, e esse dia chegará, e você precisará dessa palavra, amém? Então que realmente esteja atento a tudo que for dizer nesse altar, amém? Desde o início do culto, parece uma palavra pequena, uma oração, mas presta atenção, esteja atento. Na hora do louvor, você está falando com o Senhor, esteja atento, preste atenção. Na hora de dízimo e oferta, esteja atento também, porque ali no louvor você ora você adora em espírito, mas na hora de dizimar e ofertar, você está adorando em verdade, você está colocando tudo que é ensinado aqui em prática, amém? Glória a Deus. E quando sair dessa porta, quando sair da igreja, continue colocando em prática, porque você pode estar pensando, não tem ninguém perto aqui, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus está vendo, meu irmão. Muito pior do que a gente vê é Deus. Então, não tem nada oculto a Deus, não tem nada. Você não vai conseguir esconder nada do Senhor. Apenas continue na palavra do Senhor, continue nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todos os dias nós temos essa escolha aqui que Moisés está colocando para o povo. Todos os dias nós temos essa escolha. E por isso que no verso 15, aqui ele propõe: vê hoje, te propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Romanos, no capítulo 8, no verso 36, diz que, Paulo dizendo, está escrito, que por amor ao Senhor, nós somos colocados à morte todos os dias. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro, por amor ao Senhor. Ou seja, quando nós estamos na bênção, quando nós estamos nos caminhos do Senhor. E ele tirou isso do Salmo 44:22, que diz a mesma coisa, que por amor ao Senhor, nós somos colocados à morte todos os dias. Mas, como a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, e também ela está disponível para nós, para aqueles que buscam o Senhor. Então, enquanto nós não cumprimos você não cumprir, você não cumprir o nosso propósito, e estiver nos caminhos do Senhor, fique tranquilo, que você vai estar aqui ainda em vida, cumprindo tudo aquilo que o Senhor disser, amém? Glória a Deus. Então, tudo que o diabo quer, tudo que ele está tentando fazer, é fazer com que você deixe uma pequena brechinha, aquilo que parece que não é nada. Você está orando, você está buscando o Senhor, está lendo a palavra, você vem ministrar aqui a palavra, vem ministrar louvor, não falta um culto, mas isso você não seguindo a palavra do Senhor fora daqui, não vai fazer com que você não deixe uma brecha, por mais que você faça tudo isso e aparentemente está nos caminhos do Senhor. Por quê? Nós temos que estar mais atentos lá fora do que aqui, a seguir os caminhos do Senhor, principalmente quem trabalha fora, amém? Glória a Deus. Quem trabalha fora passa muito por isso, é muito fácil você ali estar na roda dos escarnecedores, então temos que tomar muito cuidado, amém? Então, ele quer que você deixe uma pequena brechinha para que ele faça? Para que ele possa entulhar os seus poços, tudo aquilo que você está cavando na casa do Senhor, tudo aquilo que você vem cavando, buscando a palavra. E ele quer que você deixe uma brechinha para que ele venha e vá entulhando os seus poços, vá entulhando, para que você tenha que recomeçar e cavar tudo de novo, amém? É isso que ele quer, que todos os dias ele busca algo, a palavra de Deus diz que o diabo, vosso adversário, ele fica andando ao redor, buscando a quem tragar. Então,
ele fica buscando, ele sempre está ao nosso redor. Mas se nós estivermos nos limites da palavra de Deus, ele nunca vai conseguir entrar. Então, ele nunca vai conseguir nos invadir. Amém? Então, aquilo que nós cavamos todos os dias, no dia 3, a Lucilene trouxe uma palavra e fez uma analogia fantástica sobre construção, e nós somos os poceiros que estamos cavando, fazendo esse alicerce que é a casa do Senhor. Então, isso que nós estamos cavando todos os dias, é para formar esse grande alicerce que é a casa de Deus. Então, tomamos muito cuidado, para que a gente não possa cair nas armas do inimigo, para que ele possa vir com um pouquinho só de terra e fique lá entulhando os seus poços com uma pequena brecha que você dá. Amém? E sobre cavar, a lógica aqui eu vou fazer uma analogia mais no natural, e o cavar nosso aqui obviamente é no espiritual. Nós aprendemos com Isaac, que até tem no Gênesis 26, tem algumas bíblias, não são todas, né? O subtítulo da palavra diz, Isaac, o abridor de poços, ou o que fica cavando os poços. Porque ali, no Gênesis 26, ele vai para Gerar, da mesma forma que Abraão foi. E ali, ele tem com Abimeleque permite ele ficar nas terras onde Abraão habitou também, que é a terra dos filisteus. E ali ele fica muito próximo. Na primeira onda da colheita ele já colhe 100 por 1. Ele fica muito próximo porque causa inveja dos outros que estão ao redor. Todos os outros pastores, inclusive do rei, ele causa inveja porque ele ficou mais próximo próximo que todo mundo. E se eu não me engano, no verso 15 ou no verso 16 de Gênesis 26, ele fala que esses pastores, por inveja, vai lá e começa a entulhar os poços que o pai de Isaac, Abraão, cavou na época dele, na época que ele esteve em Gerar. E ele acabou saindo dali, porque ele contendeu com esses pastores, então vamos sair daqui, beleza, porque ele sabia que a bênção estava com ele, não importa onde ele fosse, a bênção estava com ele, entendeu? Então ele não precisava ficar no local físico, aonde ele fosse, a bênção iria acompanhar ele, da mesma forma que foi Abraão e foi com Jacó, Israel, amém? Então ele saiu dali e foi para o vale de Gerar. Ali ele cavou outro poço, só que os pastores veio e contenderam, de novo soterraram e contenderam com ele esse poço, e esse poço se chamou Ezeque. Ele foi, mais adiante cavou outro poço, e mesma coisa, eles foram e contenderam, os pastores de Gerar contenderam com Isaac, e novamente entulharam os poços dele, ele foi para outro lugar, agora ele já foi para um local próximo a Berseba, local chamado Berseba, e esse outro poço, esse terceiro que eles entulharam, ele se chamou Sitna. E quando ele chegou próximo a Berseba, ali ele chegou onde o Abraão também já tinha cavado alguns poços, ele foi e cavou novamente ali, não houve mais contenda, ali ele habitou, foi para Berseba, e ali Deus falou com ele, renovou a sua aliança, amém? E ali ele também levantou um altar de adoração ao Senhor. Bom, esses dois poços, Sitna, Ezeque e Sitna, são poços que o próprio Isaac tentou cavar com a sua própria força. Não foi algo que Deus direcionou, não foi algo que Deus permitiu. Ele tentou cavar com sua própria força e acabou tendo essa contenda. Mas quando ele chegou próximo à terra onde o pai dele habitou, aonde o pai dele tinha cavado outros poços, ali Deus permitiu e não houve contenda nenhuma. Amém? Então, que a gente aprenda com Isaac, que não desistir. Eles iam e estavam entulhando os poços, mas ele ia e continuava cavando. É da mesma forma a gente. Não que a gente nunca vai estar em pecado, irmãos. Todos os dias a gente peca. O que a gente tem que fazer é ter ciência de pedir perdão por esses pecados. Porque se a gente peca e continua pecando, é uma brecha, você vai começar a abrir uma brecha que daqui a pouco está uma vida ainda inteira. E o diabo não só entulhou um pedaço do seu poço, como o seu poço inteiro. Então, que a gente tome cuidado, que a gente vai pecar, com certeza vai pecar, mas que você peça perdão. Seja igual a Davi, assuma o seu erro e peça perdão ao Senhor, amém? Peça perdão ao Senhor todos os dias, mesmo que você ache que não pecou, porque você pecou, e peça perdão todos os dias, amém? Peça perdão de manhã, à tarde, à noite, porque dessa forma você nunca vai dar brecha para o inimigo, nunca vai dar brecha, porque o Senhor, você está com aquela brecha, se você pede perdão ao Senhor, o Senhor realmente tampa essa brecha, e o diabo não tem mais acesso a você, porque você continuou no limite das palavras de Deus, amém? Glória a Deus.
E mesmo que a gente escolha andar na bênção, isso não significa que a gente não vai passar por privação. Não vai passar, porque o justo vai passar por privação sim. Salmos 34:19 diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém? Então, principalmente nessas últimas 2 semanas, ou 3 semanas mais ou menos, eu passei por privações que nós estamos no Ministério de Intercessão, já estamos no 3º livro, nós começamos um estudo no início do ano, e nós estamos, a liderança do ministério deixou eu responsável para passar toda semana algo, para direcionar o estudo, para alimentar realmente todos que estão empenhados a estudar a palavra de Deus. Já estudamos o livro de Efésios, de Gálatas, e estamos em Hebreus, e de 2, 3 semanas para cá, o diabo tentou me atingir de uma forma muito grande, que eu cheguei a paralisar um pouco, conversei até com a minha esposa essa semana, também mandei, falei também com a Lu a respeito disso, né, sobre isso, e na segunda-feira eu disse, não, isso basta, isso vai ter que acabar, que eu estava paralisado, eu não consegui fazer nada em relação a esse estudo, e eu me cobro por isso, porque ela pediu e eu aceitei. Quando você aceita, você tem que fazer as coisas direito, amém? Enquanto você não aceitou, você não tem responsabilidade, mas depois que você aceitou, já era. Então você tem que cumprir aquilo que foi designado. Então eu estava vivendo uma opressão do inimigo, entendeu? E semana passada ele tentou atingir isso na forma financeira, que é a pior forma possível para atingir o ser humano, que é a forma mais fácil de você desviar, é a forma mais fácil de você abrir uma brecha, amém? Mas, para a glória de Deus, eu não saí dos caminhos do Senhor, eu fiquei sob pressão, eu sofri opressão, mas isso não fez com que eu desistisse, e eu continuei firme, e essa semana, para a glória de Deus, isso acabou, e isso eu consegui deixar para trás, e consegui voltar a fazer o estudo, consegui meditar nessa palavra aqui, que essa palavra foi dada num dia que eu tirei dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é a melhor coisa que você fazer na igreja, porque te dá muitas palavras. Parece que é uma coisa pequenininha, mas lá na frente o Senhor continua falando. E foi durante a campanha, na sexta-feira da campanha, eu disse exatamente essa palavra aqui, os versículos, né? Obviamente não isso, mas exatamente esses versículos aqui, do 11 ao verso 20. Do 11 ao verso 20. Então, você estar na bênção não vai fazer com que você não esteja passando por aflições. Porque Deus permite a gente passar por aflição, mas Ele vai livrar de todas. Ele vai livrar. Isso também é para saber se realmente você aguenta a pressão. Amém? Glória a Deus. Então, mas lembre-se que o Senhor sempre vai estar conosco. Se você escolher o lado da maldição, obviamente, Deus não tem responsabilidade nenhuma por você, mas se você estiver na bênção, não se preocupe, que uma hora o Senhor vai te livrar, uma hora o Senhor irá estar contigo, e se você não sair dos caminhos do Senhor. No Salmo 56, no verso 8, tem uma versão da João Almeida que diz, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Davi escreve esse salmo quando está fugindo de Saul, e ele diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ele está contando todos os seus passos quando você sofre perseguições, quando você sofre aflições, quando você está passando por privações. Deus está contando os teus passos, Ele está contando, Ele não está esquecendo de você, Ele nunca vai se esquecer de você, se você estiver nos caminhos do Senhor, estiver no propósito do Senhor, estiver naquilo que foi direcionado para você fazer. Glória a Deus, amém? E Ele continua dizendo no verso 8, que Ele junta todas as nossas lágrimas por causa dessas perseguições, e está colocando dentro de um odre, E o odre no Velho Testamento, no Velho e no Novo também, servia para guardar vinho, guardar água. E também, em uma ocasião específica no livro de Juízes, foi para que tinha leite. Eu acho que é a única passagem que fala que leite estava guardado no odre. Mas o que esse odre faz quando o odre é novo? Ele pega essa uva, que você coloca o suco de uva, ele fermenta para transformar no vinho, que representa a alegria do Senhor. Então, por isso que Davi cita que o Senhor está
Ele conta os nossos passos quando nós sofremos perseguições e coloca todas as nossas lágrimas dentro de um odre. E essas lágrimas de tristeza, elas vão se transformar em alegria lá na frente, porque o Senhor virá com a tua poderosa mão e irá nos livrar daquilo que está causando aflição na nossa vida. Amém? Mas lógico que nós devemos permanecer na bênção, devemos permanecer nos caminhos do Senhor para que isso aconteça. Salmo 126, no verso 6, diz que aquele que sai andando e chorando, semeando a sua preciosa semente, voltará com júbilos de alegria, colhendo os seus feixes. Amém? Então aquilo que você está semeando também com tristeza, o Senhor vai fazer com que você colha com alegria, amém? E é uma alegria que dinheiro não compra, é alegria que vem do alto, que só Ele pode nos proporcionar, amém? Glória a Deus. E também tem outro detalhe importante, acho que a pastora citou terça-feira no culto de ensino, não só terça, mas várias outras vezes, eu não sei se foi terça também, mas eu sei que alguém citou, por esses dias, quando nós murmuramos. A pastora Fernanda disse que murmuração é adoração a Satanás. E isso não foge de nós. Eu acho que se você falar, não, eu não murmuro, não reclamo, você está mentindo. Você está mentindo para você mesmo e principalmente para Deus. Porque todos os dias, Satanás coloca nós em situações para que a gente possa murmurar. Essa situação financeira comigo, quase que eu murmurei também, mas eu lembrei. E esse ano eu comecei a me cobrar muito nessa relação, nessa questão financeira, a não murmurar, e sim somente depender do Senhor, amém? Então quando nós murmuramos, nós estamos fugindo também da bênção, estamos buscando maldição para a nossa vida, porque reclamar é clamar duas vezes. Então você está clamando duas vezes aquilo lá, amém? E muitas vezes nós reclamamos pelo o que a gente não tem, em vez de agradecer pelo que tem, amém? Você tem um carro, e você reclama dele, e você quer um carro melhor. Você está reclamando de algo que você nem tem, em vez de agradecer pelo que você tem. Se você hoje quer comer uma pizza e não tem, mas tem comida na sua casa, só que você não tem dinheiro para comprar pizza, você tem que comer aquela comida, você reclama porque não tem dinheiro para comprar pizza, mas esquece que tem a comida em casa. E você acaba clamando duas vezes aquilo que você tem. Dessa forma você nunca vai ter mesmo, Deus nunca vai te dar. Amém? Deus nunca vai te dar, se você reclamar. Você clamar aquilo duas vezes, reclamando. Amém? E Paulo cita, já estou colocando o autor no livro já. Falar muito que é Paulo, acaba fazendo isso. Hebreus no capítulo 13, Paulo fala algo interessante. Paulo, o autor de Hebreus fala algo interessante, tá? O autor, eu sempre imaginei que fosse Paulo, mas na terça-feira, o pastor, com os argumentos dele, fez eu mudar. Deu uns argumentos muito favoráveis, que não foi Paulo, que foi Lucas. E os argumentos dele realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Amém? Então, acredito que foi Lucas que escreveu, e não Paulo, a carta de Hebreus, tá? Então o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, no verso 5 diz: seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Algumas versões diz avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desamparei. Então, ele nunca vai desamparar, mas é claro, como ele diz aqui, você tem que ser livre da avareza, você tem que ser livre desse amor apegado ao dinheiro, e você tem que agradecer por aquilo que você tem, como Paulo diz na carta aos Filipenses, agora é Paulo, aos Filipenses no capítulo 4, acho que é no verso 11, ou no 12, que ele aprendeu a se contentar com todo e qualquer tipo de situação, ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tem, seja na abundância, seja na escassez. Então, nós temos que aprender a se contentar com o que a gente tem. Se nós estivermos no caminho de Deus, o Senhor virá com a tua poderosa mão, sempre irá nos amparar, Ele nunca irá nos deixar, amém? E Salmo 37, 4 diz que: deleita no Senhor,
e Ele satisfará os desejos do seu coração. E esse ano é o ano da graça. Esse é o ano da graça. E o pastor já declarou aqui, que além de cuidar das nossas necessidades básicas que vem desde o ano passado, Ele vai ainda realizar os desejos do nosso coração. Mas entenda que esse realizar os desejos do nosso coração é para que você cumpra um propósito, tá? Não é para qualquer coisa. Ah, eu tenho o propósito de ser próspero financeiramente. Se você não usar isso para manter a igreja, para ser um mantenedor do reino, para você ajudar o Ministério da Ação Social, se você não tiver esse intento no seu coração, me desculpe, mas você vai morrer sem cumprir a promessa, porque Ele não vai vir com essa promessa. Amém? Glória a Deus. Então, esse realizar os desejos do nosso coração esse ano, é para que a gente possa cumprir um propósito designado que o Senhor irá nos trazer. Amém? Glória a Deus. Então, se você precisar de um carro, Ele vai te dar um carro. Se você precisar de um carro melhor do que você tem, Ele vai te dar um carro. Amém? Se você precisar de dinheiro para algo, esse dinheiro vai aparecer. Como eu não sei, mas vai aparecer. Glória a Deus. Então, que a gente não murmure e agradeça pelo que tenha. Como aqui o autor de Hebreus está dizendo. Amém? Glória a Deus. E também, a gente tem que fazer a obra do Senhor sempre de acordo com, no caso, fazer a obra do Senhor de acordo com a nossa vontade ou a nossa força, não é escolher a bênção, é sim maldição. Porque a obra que a gente vai fazer, quem vai direcionar e quem vai ser o braço forte é o Senhor. É o Senhor. Ele já declarou que a gente... Ele vai lutar as nossas lutas. Ele vai lutar as nossas lutas esse ano. Mas a gente tem que tomar posição. Tomar posição é estar junto. Aonde a igreja está reunida. Estar junto, congregado. Assim como já foi falado aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20. Os amonitas, os moabitas, vieram contra Josafá. E veio a palavra através do profeta Jaaziel. Para que o Senhor dizendo... O Senhor, essa luta não é de vocês, essa luta é minha, essa luta é do Senhor. Apenas tomem as suas posições. Mas eu não vou fazer nada, não vou ter que guerrear. Toma a sua posição de guerreiro, toma a sua posição de guerreiro. Amém? Tudo aquilo que o Senhor disser para fazer, faça. Esteja reunido aqui, em todos os cultos. Se é presencial, esteja presencial. Se você pode estar presencial, esteja presencial. Se é online, esteja online, prestando atenção no culto. Nas quintas-feiras agora, que é o culto híbrido, né? Se você pode vir, que venha. Que venha. Glória a Deus que as quintas-feiras, cada quinta-feira mais, está tendo mais gente presencial. Amém? Que daqui a pouco vai ficar igual os cultos de domingo. Glória a Deus. Amém? Então, Ele vai lutar as nossas lutas por nós. Mas nós temos que estar reunidos como igreja. Se você não seguir essa direção, se você mais parece um turista na igreja, me desculpe, mas... essa luta o Senhor não vai lutar por você. Está nas mãos de Satanás. Amém? Na verdade, nem precisa estar na mão deles, né? Porque você já perdeu, né? Misericórdia. Então, que a gente esteja reunido aonde a igreja está. Que a gente esteja nos caminhos do Senhor, escolhendo a bênção. Amém? E não se esqueça que tudo que a gente for fazer é de acordo com a vontade de Deus. Não é a nossa, não é a nossa. Não é a nossa. Amém? Quando nós estamos buscando a direção do Senhor, nós não oramos para que cumpra a nossa vontade, sim a dele. Por mais que a nossa vontade, para a nossa carne, obviamente vai ser melhor. Mas a vontade de Deus nunca vai ser melhor para a nossa carne. Mas com certeza, lá na frente você vai entender porque Ele escolheu essa vontade para a tua vida. E você vai se alegrar por isso. Porque os caminhos do Senhor são os melhores possíveis, não tem erro. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E nós também temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas. Amém? Porque uma escolha errada agora pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. Como comecei o culto falando. 2,5 tribos escolheram terra que não era da promessa. Deus estava com eles, estavam. Mas não era a terra da promessa. E o que aconteceu lá na frente? Quase houve uma guerra civil entre o povo de Deus. E continuando aquele capítulo 22 de Josué,
eles dão as 2,5 tribos dão uma explicação para Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote da época, e para os líderes das outras tribos. Eles dão uma explicação que é aceita por eles. Não creio que foi a explicação mais correta possível, que eles disseram: nós fizemos um altar aqui não para holocausto, e nem para sacrifícios, para não desapontar o nosso Deus, mas nós fizemos para que nossos filhos lá na frente perguntem: o que é esse altar? E aqui represente a aliança que nós temos um com o outro, a aliança com aqueles que estão além do Jordão, e nós aqui antes do Jordão. Era essa a explicação que eles deram. Eles aparentemente concordaram, e cada um foi para a tua terra. Só que, enquanto Josué esteve vivo, eles foram fiéis a Deus. Depois que Josué morreu, no livro de Juízes, eles não foram mais fiéis. Eles desviaram dos caminhos, porque tinha muita terra para ser conquistada ainda. No início do capítulo do livro de Juízes, conta algumas conquistas ainda de algumas tribos. Só que eles deixaram os moradores daquelas terras morarem lá. E não era uma ordenança de Deus. Ele já tinha dito, acho que em Deuteronômio 11, que era para eliminar todas as pessoas daquela terra. Porque uma hora ou outra, essas pessoas iriam fazer com que desviaste da palavra do Senhor, desviaste dos caminhos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Eles deixaram pessoas dessa região, da terra de Canaã. E, quando Josué morreu, eles acabaram se desviando. Por quê? Por causa dessas outras pessoas que tinham seus ídolos, corromperam o coração dos outros. E Deus foi levantando juiz por juiz para livrar aquele povo das mãos do inimigo. E Gideão, a história de Gideão de Juízes 6 ao capítulo 8, ele foi levantado para livrar o Senhor das mãos dos midianitas. Só que ele, no final nos versos, no capítulo 8, no verso 22, no 23, depois que ele já tinha destruído os midianitas, o povo pede para que ele reine ali sobre todos. E ele disse: não, ele reine e os seus filhos continuem reinando, que seja um reino perpétuo, que passe de pai para filho. E ele disse: não, eu não vou reinar nem meu filho. Quem vai reinar sobre nós é o próprio Deus. Nós não precisamos de um rei. Ele é o rei. Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Amém? Só que Gideão morreu. No final do capítulo ele morre, acaba morrendo, falecendo. A terra teve paz durante alguns anos, não lembro qual assertiva aqui a quantidade de anos que ele ficou vivo ali, sendo juiz. E ele teve 70 filhos com várias mulheres, tudo dele. E teve um chamado Abimeleque. Aquele é o mesmo nome, né, do rei de Gerar lá de Abraão e Isaac, que ele era filho de uma concubina. E ali no início do verso 9, ele se rebela contra a casa de Gideão, que também na Bíblia é chamado de Jerubaal. E ele vai a Siquém e acaba ali matando todos os filhos de Gideão ou Jerubaal. Porque a partir do capítulo 9 ele fala-se mais Jerubaal do que Gideão. Então ele mata todos os filhos dele. E o povo de Siquém levanta ele como rei. Reina sobre nós, possivelmente mais por medo do que por obediência. Só que sobrou um dos filhos de Gideão, chamado Jotão. Ele sobreviveu. E depois que ele ficou sabendo que ele foi levantado rei sobre Siquém, sobre a cidade de Siquém, e mais umas cidades ao redor, ele chega no monte Gerizim, aquele monte que Moisés ordenou que fosse proclamado a bênção, Deuteronômio 11, e Josué cumpriu, em Josué no capítulo 8, e ali ele diz uma parábola, a parábola de Jotão. Parábolas não é exclusivo de Jesus, nós temos essa parábola aqui no Velho Testamento, e temos outra também que Natã utiliza para repreender Davi, em 2 Samuel 12, pelo pecado de adultério que ele cometeu com Batseba, e a morte de Urias, que também foi provocada por Davi. E ali ele começa falando da parábola, falando que as árvores vieram e
vieram procurar um rei sobre ela, para reinar sobre elas. E eles chegaram na oliveira: reina sobre nós, sobre todos, sobre nós. E ela fala: deixaria eu o meu óleo precioso para reinar sobre vocês? Não. E elas vão para a figueira. As árvores do campo diz para a figueira: reina sobre nós. E a figueira diz: deixará o meu bom fruto, doce? Também não vou reinar sobre vocês. E as árvores vêm agora para a videira: reina sobre nós. E a videira responde: deixará o meu bom fruto, meu bom vinho, que alegra o Deus e os homens, para reinar sobre vocês? Não. Aí ele chega numa árvore, no espinheiro. E ali no espinheiro, ele diz: reina sobre nós. Ali, nas outras 3 árvores, fala só as árvores do campo. Aqui, quando chega no espinheiro, a palavra diz: todas as árvores do campo. Todas. Incluindo a figueira, incluindo a videira. E eles pedem para o espinheiro: reina sobre nós. E o espinheiro responde: se queres que eu reine sobre vocês, vem, e te darei segurança sobre as minhas sombras. Espinheiro não tem sombra. Mas caso contrário, que saia fogo e queime todos os cedros do Líbano. Ele termina a parábola e fala que vocês escolheram Jotão para reinar sobre vocês. Vocês esqueceram de tudo que meu pai fez, Gideão. Vocês desonraram a casa de Gideão e tudo que ele fez. Abimeleque acabou de matar todos os seus irmãos, todos, e deixou em desonra a casa de meu pai. Mas, se é assim que vocês querem, se é por obediência, tudo bem, que Abimeleque reine sobre vocês. Mas caso contrário, que saia fogo de Abimeleque e queime Siquém, e consuma Siquém, e saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. E no final do capítulo 9, essas palavras de Jotão se cumprem. Siquém, aquele povo que colocou ele como rei, é destruído, e Abimeleque é morto também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, quando nós, principalmente na igreja, quando nós temos escolhas que não vêm do Senhor, que não procede do Senhor, porque não era para eles escolherem rei. O que ele estava querendo dizer com essa parábola, que essa ordenança veio dos homens, é uma ordenança terrena, não era do Senhor. Não era do Senhor, tanto que Gideão recusou ser rei deles, porque o próprio Deus é o nosso rei. Então muitas vezes fazemos escolhas que teremos consequências lá na frente, e consequências severas, consequências graves. Então tomamos muito cuidado, que nossas escolhas sempre sejam debaixo da palavra de Deus. Busque em oração, busque na palavra de Deus, se isso realmente veio do Senhor e é para ser feito. Amém? Glória a Deus. Tudo que nós fazemos na igreja tem que ser orado, tem que ser buscado, tem que ser pago um preço de oração. Nós não fazemos para agradar para agradar qualquer um de vocês ou quem está assistindo. Não é para agradar, é para agradar o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus aqui, Jesus falou que ele veio para trazer a espada, porque a própria espada é a palavra de Deus. Isso vai incomodar, isso vai incomodar. O importante é você agradar a Deus e não a homens. Amém? Não importa a escolha que você fizer. Se você estiver agradando a Deus, amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E também, nós temos que ser servos. Para se a gente quiser continuar na bênção de Deus, nós temos que ser servo. E servo é aprender com Jesus Cristo. É aprender com Jesus Cristo, que foi o maior de todos, que foi servo de todos. Ser servo não é estar aqui apenas ministrando a palavra e não fazer mais nada. Ser servo não é você apenas louvar e não fazer mais nada. Não é você vir apenas na igreja. Isso é obrigação. Ser servo é você estar a serviço disponível do reino de Deus. É fazer tudo aquilo que é necessário para que o culto ocorra,
para que algum evento na igreja ocorra, estar atento a tudo que precisar. Amém? Se precisar limpar a igreja, que você venha. Precisar dar carona, que você dê, se você tiver carro. Amém? É estar a disponível do reino mesmo. E Paulo, na carta de Filipenses, no capítulo 2, os versos 5 ao 11, ele descreve o servo perfeito, ele descreve ele Jesus, perfeitamente. Umas formas mais perfeitas de descrever Jesus é aqui, Filipenses 2, do capítulo 5, no capítulo 2, dos versos 5 ao 11, que diz que, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistiu a forma de Deus, e não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornou servo, ficando na forma humana e sendo reconhecido em figura humana também. E ali ele se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus deu, de sobremaneira, deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dê uma salva de palmas por causa dessa palavra, amém? É a forma perfeita, aqui Paulo descreve, o servo perfeito, que nós possamos aprender com Jesus Cristo. Se a gente, pelo menos, tentar ser esse servo aqui que Jesus foi, não se preocupe, você vai estar no caminho da bênção. Amém? Glória a Deus. E tem algo que aconteceu que eu quero contar, seguir para finalizar. Posso dizer que é um testemunho que eu acho que eu nunca relatei na igreja. Algo que aconteceu, que foi maravilhoso. Isso aconteceu com a minha avó, que já faleceu. No dia 12 de junho de 2018, no dia dos namorados, uma terça-feira, eu viajei a serviço. E nós estávamos habituados quando a gente viajava para Campinas, trabalhava ainda na Croton Educacional, a gente estava acostumado a pegar um voo da Azul direto de manhã, que é direto para Campinas, não tinha escala. Porém, eu e o outro colega meu, nesse dia, eles pegaram outro voo, um voo da TAM, e outros 2 colegas foram nesse voo da Azul. Eles iriam chegar mais cedo que a gente. A gente pegou um voo da TAM, umas 10 horas da manhã, que fazia escala em Brasília, e ali nós teríamos que almoçar rapidão, e já pegar outro para Campinas. Ali eu fiquei muito chateado, mas, como quando a gente está nos caminhos do Senhor, parece que tudo não está legal, não está indo conforme o que você quer, mas é conforme Deus quer. E lá na frente você vai ver o que o Senhor traz, o que o Senhor faz. Quando você está nos caminhos do Senhor e parece que nada de legal está acontecendo. E eu fiquei chateado, porque eu iria chegar já lá 4, 5 horas da tarde, no hotel. E naquele dia a gente ficou em Campinas mesmo, porque a gente queria fazer um trabalho de 2 dias, e não a Valinhos, uma cidade vizinha que eu estava acostumado a ir. E eu cheguei no hotel por volta de 4 horas da tarde. Mas lembrei, minha avó foi fazer uma cirurgia no final de abril daquele ano, e acabou pegando ali uma infecção generalizada, e ficou por ali mesmo. Bom, e ela ficou internada na PUC de Campinas. Bom, aproveitei e fui lá, peguei o Uber e fui. O hotel onde eu estava era bem longe. Eu acho que dava uns 24, 25 quilômetros. Peguei o Uber e fui. Cheguei lá já umas 5h30, quase 6 horas da tarde, horário de São Paulo. Cheguei, consegui, minha tia ficou o tempo todo cuidando dela, com ela, né? Porque ela não saiu do hospital. Ela ficou internada todos esses dias, do final de abril até o seu falecimento. E ali eu fiquei algumas horas com ela ali. E ali eu falei, em algum momento aqui eu vou ter que falar do amor do Senhor para ela, porque eu não sei quantos dias ela tem de vida. E eu não quero que ela morra sem estar nos caminhos do Senhor. Aí chegou no momento que eu falei, vó, aceita Jesus hoje? Aceita Ele como seu Senhor e Salvador? Mas já aceitei, meu filho. Não, mas agora confessa com a sua boca, confessa e faz uma oração. E ela fez. Eu fui falando, ela foi repetindo. Eu fui falando, Senhor Jesus, me aceita como seu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados.
desde meu nascimento até o dia de hoje. Escreve meu nome no livro da vida. E continuei. Ali ela aceitou e foi lindo, foi maravilhoso. Porque eu saí dali, parece que era aquele primeiro amor, tinha acabado de me converter, estava feliz da vida, pulando de alegria. Que eu liguei para o pastor, contando para ele com alegria, liguei para minha esposa também, falando para ela, estava muito alegre aquele dia. Eu falei, a gente orava para que ela pudesse ser curada e estivesse conosco novamente. Mas é a vontade do Senhor que prevalece, né? E ali, exatamente 58 dias depois, na noite do dia 9 de agosto de 2018, eu fiquei sabendo, na verdade, de madrugada, que aquela semana, justamente naquela semana, eu estava trabalhando em Valinhos. Só que eu não tive tempo de ir lá visitar ela. Eu sabia que ela estava no hospital ainda, só que eu não tive tempo de visitar ela. O serviço estava muito corrido, eu estava trabalhando todos os dias até de madrugada. E naquele dia, de quinta-feira para sexta, eu acordei 3, 4 horas da manhã no hotel para acompanhar uma execução que tinha no meu serviço. E eu vi uma postagem da minha mãe no Face, luto. Na hora eu já mandei uma mensagem para ela, eu falei, mãe, o que aconteceu? E eu suspeitei, mas eu queria a confirmação. A avó faleceu, filho. Ali eu fiquei triste, chorei, mas eu dei glória a Deus porque ela tinha encontrado os caminhos de Deus. E eu sabia que aonde ela estava naquele momento é um lugar muito melhor que nós estamos. Amém? E eu sei que quando nós estivermos lá na glória eu vou encontrar ela novamente. Amém? Ela permaneceu internada ali até a data da sua morte. Mas o que eu quero dizer é que, a princípio, tem escolhas, há coisas acontecendo que parece que nada está dando certo. É como o pastor falou aqui no domingo, contando o testemunho do início da geração Leita. Você olha lá para o túnel assim, para o final do túnel, e você não vê uma luz, você não vê nada. Mas, por isso que é pela fé mesmo, porque você não vê. Você tem que continuar firme. E quando você está no propósito, quando você está nos caminhos do Senhor, permaneça, permaneça. Parece que está ruim, mas lá na frente, porque tudo isso que aconteceu, essa viagem, fora do horário, que eu tive que fazer escala, chegar naquele horário que eu cheguei, tudo contribuiu. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Isso contribuiu para a salvação da minha avó. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar para vocês, que a gente possa sempre permanecer realmente na bênção, buscar os caminhos do Senhor, não se desviar deles. Então por isso que hoje, Ele coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, para que viva você e tua descendência. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, que a gente possa orar.